sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 10, bloco 3 do 8º ano e aula 8, bloco 2 do 9º ano do projeto Avalia. Entender a habilidade de identificar a tese de um texto, resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Primeiro, nós vamos entender o que é tese. Tese vem do grego tesis, significa proposição intelectual. É onde o autor apresenta sua intenção, posicionamento em relação a uma determinada situação ou acontecimento. Tese pode ser entendido como opinião crítica, ponto de vista, posicionamento e ideias. Tese é igual a opinião? Opinião, vamos recapitular, diz respeito ao que um indivíduo pensa acerca sobre um tema ou um assunto. E tese? Por sua vez, a tese consiste em argumentos sólidos para defender uma teoria. Entendam, opinião e tese são pontos de vista. No entanto, a opinião não precisa de argumento. Eu posso dar a minha opinião sem argumentar. Se eu disser que a Joaquina é bonita, eu não preciso argumentar por que ela é bonita, é apenas uma opinião despretensiosa. No entanto, a tese, ela precisa vir acompanhada de argumentos, tá? Tese necessita de argumentos para embasar o seu ponto de vista. Tese é mais sério do que opinião. A tese, eu preciso comprovar, dizer por quê. Por exemplo, se a gente disser que é a favor da maioridade penal, por exemplo, eu vou ter que dizer por quê da redução da maioridade. Por que eu sou a favor ou por que eu sou contra? Em que eu me baseio, tá? Então, a opinião, ela não precisa de argumentos, é o meu ponto de vista sem pretensões, ok? E a tese, não. A tese é um ponto de vista, é a apresentação de uma opinião, mas ela precisa estar embasada, ela precisa vir repleta de argumentos, ok? Essa é a diferença entre opinião e tese. Exemplo. O ano de 2013 ficará marcado na história do país. Milhares de brasileiros saíram às ruas de sua cidade para se manifestarem contra a corrupção praticada pelos políticos. Esse discurso em favor da ética, entretanto, mostra-se incoerente ao se considerar que muitos cidadãos comuns, inclusive manifestantes, praticam ações corruptas em seu dia a dia. Vejam só, esse texto fala sobre um movimento que houve em junho de 2013, tá? Foram manifestações contra o aumento do valor da passagem em São Paulo, que culminou em manifestações no país inteiro. Vejam o que esse texto traz. Esse texto traz o seguinte ponto de vista, o seguinte opinião, o seguinte posicionamento. Esse discurso em favor da ética, entretanto, se mostra incoerente. Ele está dizendo aqui que as manifestações, elas são incoerentes, tá? Que essa manifestação, essa luta que houve em 2013 foi incoerente. Se ele dissesse somente que foi incoerente e não dissesse por que, seria apenas uma opinião. Mas aqui ele baseia a sua opinião, ele dá argumentos que vêm lá embaixo. É incoerente porque esses cidadãos praticam ações corruptas, tá? Então, não adianta ir manifestar, segundo esse texto, se por trás da manifestação, no meu dia a dia, eu continuo praticando pequenas corrupções. Então, a gente tem aqui
a tese do texto, tá? Onde ele se mostra desfavorável a essas manifestações de 2003, dizendo que elas eram incoerentes, que esse discurso da manifestação era um discurso incoerente. Nós temos aqui a tese do texto. Temos outro exemplo também. A lei seca foi criada para estabelecer normas e punições mais rígidas àqueles que dirigem alcoolizados, pois, na sociedade brasileira, as pessoas acreditarem que seu valor individual sobressai o valor coletivo, que o divertimento de beber, sem se preocupar em dirigir alcoolizado após a bebedeira, é mais valioso do que a vida do outro, que fica submetida ao risco de se envolver em um acidente provocado pelo sujeito alcoolizado. Onde é que a gente tem a tese do texto? Aqui ele fala sobre a lei seca, que foi criada para limitar ou inibir que as pessoas dirijam alcoolizadas, e que ele diz que essas pessoas, elas acham que a liberdade delas vem primeiro do que o bem-estar coletivo da sociedade. Então, aqui, ó, pois na sociedade brasileira as pessoas acreditam que o seu valor individual sobressai e fica acima do valor coletivo, que o divertimento de beber sem se preocupar em dirigir alcoolizado após a bebedeira é mais valioso do que a vida do outro. Então, aqui nós teremos a tese, onde ele argumenta que as pessoas acreditam que o seu valor é maior do que o bem coletivo, né? O seu valor individual é maior do que o valor coletivo. Resolução guiada de questões. A gente tem aqui um item bem simples mesmo, para que vocês entendam o que é a tese. Depois a gente vai para um texto um pouquinho mais complexo. Receitas da vovó. Lembra aquela receita que a sua mãe ou a sua avó sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, porque resgatam as antigas tradições, sejam familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava em determinada região. E ainda servem como passagem de tempo, chave para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você sabe do que eu estou falando. Vamos ao item. A tese defendida pelo autor do texto sobre as receitas da vovó: A. Fazem com que lembremos a nossa infância. B. Resgatam nossas tradições familiares ou étnicas. C. São as que só nossas mães ou avós conhecem. Ou D. São uma parte importante da cultura brasileira. Vejam só, aqui ele diz: os cadernos de receitas são registros culturais. Aqui a gente já tem um posicionamento do autor sobre as receitas, tá? Então, aqui nós temos o posicionamento dele, ok? Esse posicionamento dele está lá na letra D. São são uma parte importante da cultura brasileira. Seria a nossa alternativa. Todo o demais, ó, ele começa dizendo por que é um registro cultural. Por que é um registro cultural? Porque resgata as antigas tradições, porque mostra como era a linguagem daquela região, serve de passagem do tempo. Por isso, ele argumenta, ele mostra os argumentos dele, porque ele acha que as receitas da vovó são registros culturais. Ok? Compreendido? Vamos à próxima. Formular perguntas sobre o cotidiano. Vamos ler juntos, por favor. Entender não significa apenas reconhecer o assunto, mas desenvolver
uma relação entre os saberes e as informações externas ao próprio assunto. Ler o mundo, decifrá-lo e reconstruí-lo é ideal para o desenvolvimento não só de textos, mas também da vida. O ser humano deveria ter um olhar atento para o que o rodeia, de forma a comparar, relacionar e inferir sobre suas leituras, filmes, papos entre amigos, revistas de qualidade e trazer tudo isso para o universo pessoal. Infelizmente, a fase dos porquês ficou isolada em nossa infância e deixamos de indagar sobre os mistérios da vida. Questionar é o início da aprendizagem. Se o mundo onde nos encontramos não nos dá respostas, procuramos em outros mundos, em outros meios, mas se nos calarmos, tornamos-nos mudos intelectualmente. Formular perguntas sobre os vários fatos do nosso cotidiano e buscar respostas nas mais diversas fontes ideológicas, culturais e filosóficas é crucial, pois são essas informações que irão fundamentar o texto, ok? Nós temos aqui o item. O autor desse texto defende a ideia da busca de informações diariamente, da necessidade de questionamentos constantes, de atentar para o conhecimento que há nos filmes ou de discutir com os amigos sobre assunto variado. Atenção às informações que o texto nos traz. Formular perguntas sobre os vários fatos do nosso cotidiano e buscar respostas. Vejam que no título do texto, ele já nos antecipa qual é o posicionamento do autor. Formular perguntas sobre o cotidiano. Lá embaixo também nos diz que nós devemos estar o tempo todo questionando, o tempo todo perguntando, nos fazendo refletir, desde os filmes, das leituras, as conversas, tudo a gente deveria perguntar, segundo o autor do texto, questionar, né? E não só essa fase de questionamentos ter ficado somente na infância, mas sempre, porque isso nos faz críticos, ok? Então, o posicionamento dele, ele diz que formular perguntas é crucial, ok? Formular perguntas é crucial para a vida, para o entendimento, para o conhecimento. Então, a gente tem a alternativa que casa com essas informações que o texto nos traz, é a letra B, da necessidade de questionamento constante, ok? E o resumo da nossa videoaula de hoje traz: tese significa proposição intelectual. É onde o autor apresenta sua intenção, posicionamento em relação a uma determinada situação ou acontecimento. Opinião não precisa de argumento, já a tese necessita de argumentação. A tese é o ponto de vista de alguém sobre algo acompanhado de uma argumentação, ok? Então, lembre-se, opinião, ela é despretensiosa, ela não tem argumentação. Já a tese, ela traz uma opinião, ela traz um posicionamento, um ponto de vista, mas com argumentos que embasem esse seu ponto de vista, ok? Então, para a gente terminar, nós temos as questõezinhas do Fixando Mais. Sobre energia limpa, perguntando qual é a ideia principal defendida nesse texto, ok? Qual foi a ideia que foi defendida. Temos contraste atual das chuvas, ok? Qual é a ideia defendida nesse texto. E, para finalizar, regime, ginástica e cama. Boa sorte e até a próxima!